Olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de pintura. Hoje a gente vai pintar a copa dessa árvore. Eu vou mostrar para você como que tá lá na referência para te explicar como que vai ser o formato dessas folhas. Essa daqui é a imagem que eu estou usando de referência para fazer aquela árvore. Aqui eu quero te mostrar como que a gente faz o formato da copa da árvore, para ela não ficar redondinha, senão fica parecendo aquelas árvores de jardim bem podadinhas, né? E a gente não quer. A gente quer uma árvore natural. Então eu vou marcar aqui para você. A gente precisa prestar atenção nesse formato aqui, ó. Cada tronco desse mais largo da árvore tem um amontoado de folhas. E ele não é todo redondinho, ó, ele é todo irregular. Então, toda árvore que você for pintar, presta atenção nisso daqui, ó. Cada tronco grandão tem um grupinho de folhas, não é tudo uma coisa só. Na hora de desenhar lá no quadro, a gente vai ter que fazer esses grupinhos separados. E você vê que não tem nada bem redondinho, ó, é tudo bem irregular. Um erro comum que eu percebo quando as pessoas vão pintar folhas de árvores é fazer tudo assim, ó, redondinho. Às vezes faz uma copa muito grande assim, ó, e fica tudo bem redondinho, parecendo aquelas arvorezinhas de jardim. Então esse daqui não pode fazer, que fica estranho, a menos que você queira fazer uma árvore de jardim bem podadinha, né? Aquelas que tem formato de guarda-chuva, aí pode fazer assim, mas se for uma árvore mais natural, ela vai ser bem irregular a copa. Essas são as cores que nós vamos usar para fazer as folhas da árvore hoje. Então é o branco de titânio, o amarelo de cádmio, o amarelo ocre, o verde veci. Esse aqui é o vermelho de cádmio, mas poderia ser o laranja de cádmio também. E esse é o preto. Eu coloquei um pouco do verde inglês claro aqui, mas se por acaso você não tiver, só com esses dois a gente consegue preparar ele, então não precisa dele. Mas se você tiver, já adianta um pouco o serviço. Então vamos fazer primeiro a cor clara aqui embaixo. Eu vou fazer pelo menos 4 tons de cores, tá? Do mais claro para o mais escuro. Vou fazer um pouquinho desse amarelo misturando com esse daqui, ó, pra você ver que dá na mesma, ó. Mas eu vou pegando bem de pouquinho, olha. Olha como ficou igual. Então não precisa ter todas as cores. Algumas cores que você tiver, já dá pra misturar e conseguir as outras. Eu vou colocar um pouquinho de branco nesse, pra tirar um pouco a transparência. Porque o amarelo é uma cor bem transparente, fraquinha, né? O branco é mais forte do que o amarelo, em questão de preencher o fundo, não deixar transparência. Vou deixar essa daqui, vou fazer um pouquinho mais escura aqui do lado. Eu vou escurecer essa usando um pouquinho só de ocre. Agora eu vou fazer uma quantidade maior dessa cor aqui, porque essa vai ser a cor principal. Vai ser o verde mais escuro. E eu vou dar uma apagada nele, né? Deixar ele um pouco mais natural, usando o ocre também. Eu posso pôr um pouco mais de ocre. Se você tiver aquela cor verde musgo, poderia usar ela aqui também. Aí seria só o verde musgo com um pouquinho de ocre. Esse chegaria bem próximo desse tom aqui. Agora eu vou fazer um tom mais escuro desse lado. Eu vou misturar o verde veci com o vermelho ou o laranja, se por acaso você preferir usar o laranja. A mistura desses dois dá um tom bem escuro de verde. E para escurecer um pouquinho mais, deixar ele mais forte, eu vou colocar bem pouquinho do preto. Aí durante a pintura pode ser que eu vá criando outros meios tons aqui, por exemplo, misturou esse com esse, ou misturou esses dois, ou mistura um pouco mais de ocre nesse. Provavelmente eu vou colocar um pouco mais branco nesse daqui, fazer um tom mais clarinho aqui do lado, mas isso vai ser durante a pintura. Essas cores aqui serão as principais. Os pincéis que eu gosto de usar para essa pintura são esses pincéis chatos. Eu não gosto de usar pincel muito grande, então para essa árvore aqui, esse tamanho aqui tá perfeito.
Eu gosto dos pincéis mais gastos, que são esses daqui, ó. Se você tiver um pincel mais velhinho aí que arrepiou, eles são bem melhores para fazer folhas assim. Se você só tiver pincel novo, pode usar também, mas esse efeito que a gente vai fazer aqui, ele estraga bastante o pincel. Então, se você pegar um pincel novinho igual esse aqui, pode ser que quando terminar a árvore ele vai estar meio espetadinho, igual esse aqui, ó. Então, se você já tiver um velhinho, aproveita e usa ele. Tem artista que gosta de usar esse para fazer as folhas, que é o pincel leque. Eu não gosto muito dele, porque eu acho que a gente perde o controle mais fácil. A gente acaba fazendo folha muito longa, muito comprida, a copa fica muito redondinha com ele. Mas se você quiser experimentar, você pode usar. Eu vou fazer um pedacinho aqui depois para te mostrar como que fica e por que que eu prefiro aquele pincel chato normal mesmo. Eu vou usar aquela cor mais clarinha que eu fiz só para delimitar as folhas, que é aquilo que eu te expliquei usando a referência. Então vamos fazer a folha aqui, ó. Lembra que a gente não pode fazer ela redondinha, senão ela perde a característica natural da árvore. Fica parecendo uma árvore de jardim, bem podadinha, né? A gente tem que deixar ela assim, ó. Eu vou começar pegando aquele verde mais escuro que eu fiz, o verde com vermelho. Eu vou colocar nessas áreas aqui, ó, onde a copa da árvore vai se ligar aos troncos. Então, vai ser próximo de onde está o tronco, a parte de baixo do aglomerado de folhas. Agora eu peguei o verde um pouquinho mais claro e coloco ele um pouco acima do escuro. Agora eu pego mais claro e coloco aqui na pontinha. E aqui, ó, percebe que aqui ficou bem redondinho, ó? Eu preciso deixar isso aqui mais bagunçado. Eu vou continuar com a cor clara. Vou fazer ele meio espetadinho assim pra fora, ó. Sempre com um batidinho, ó. Como o meu pincel já é meio espetadinho, ele já ajuda nesse formato. Agora eu vou pegar o pincel um pouquinho menor, esse aqui tá um pouquinho mais fechadinho, e aquela cor mais clarinha de todas. E vou colocar ele bem na pontinha, onde estaria batendo mais sol na folha. E sempre que eu colocar a cor clara, ela vai dar volume na árvore. Então, se eu colocar um pouquinho de folha aqui, ó, clarinha, é como se tivesse uma outra moitinha de folha vindo pra frente. Agora eu peguei a cor mais escura de novo e eu posso reforçar aqui algumas áreas. Olha, bem bagunçado, nada de folha redondinha. Posso criar outro galinho aqui, ó. Um pouco da cor clara de novo, só para iluminar um pouco. Aqui eu tô achando que tá muito reto ainda. Então eu pego a cor mais escura e bagunço ele, ó. Nada de partes retas, nem muito redondinha. Vou fazer esse pedaço aqui utilizando o pincel leque para você ver como é que fica. Tá vendo que ele faz uma marca bem mais reta? Pra mim, fica mais difícil de controlar o formato, ó. Você vai ter que fazer esse jogo com a mão para fazer ele ficar redondinho assim, ó. Aí corre o risco de ficar redondo demais e virar aquela árvore de guarda-chuvinha. Então tem que tomar muito cuidado quando usar esse pincel leque. E ele também deixa bem ralo, ó. Tá vendo que você consegue enxergar o azul lá do fundo? Tá tudo bem falhado aqui, ó. Eu gosto de fazer a árvore mais cheinha. Então eu prefiro esse daqui, que a gente consegue, ó, preencher tudo mais fácil. Agora eu subo um tom do verde.
Agora o verde claro. Vou usar esse aqui de novo para te mostrar a beiradinha aqui, que a gente pode fazer mais bagunçado. Olha a diferença, como que fica esse para esse daqui, ó. Eu gosto desse daqui porque ele dá um aspecto mais limpo para a árvore. Mas tem gente que gosta desse efeito. Aí vai do gosto da pessoa mesmo. Agora vou voltar com o verde mais escuro para reforçar a sombra em algumas áreas. Toma muito cuidado também para não deixar essas áreas muito separadas. Tá vendo que aqui tá o verde escuro para baixo, né? E aqui tem uma mancha verde clara, pura. Parece que ela tá pura aqui, né? Então eu vou com o verde escuro, invadindo um pouquinho ela, ó. Para ela se misturar com a árvore, para ela não ficar ali como se tivesse uma mancha na frente da árvore, né? Ela tem que fazer parte da árvore, olha lá. Como melhorou bastante. Esse grupinho de folhas aqui, ó, ele tá atrás desse que eu pintei agora. Então ele vai começar com a parte escura embaixo. Então lembra da sequência de cores? A gente começa pelo mais escuro, sobe um tom, depois sobe mais um tom e deixa aquele mais clarinho que tem branco para pontinha, onde seria a parte que recebe mais sol da árvore. A maioria das árvores serão pintadas assim, a menos que seja uma árvore com iluminação especial, né? Tem algumas árvores que o pessoal coloca iluminação de baixo para cima, aí ficaria bem diferente. Então tem que olhar aí na sua referência como que tá. Mas geralmente a árvore de paisagem, ela é iluminada pelo sol, então a iluminação vai ficar assim. Vai observando enquanto eu tô pintando também a minha troca de pincéis, ó. Eu voltei para aquele menorzinho, chato, para fazer as folhinhas mais iluminadas aqui, ó. E como eu passei por cima dessa pontinha, eu vou ter que refazer ela. Eu sempre pego um pouquinho do escuro de volta para reforçar algumas áreas aqui. Para não ficar tudo uma mancha muito clara aqui na pontinha, né? Aqui nesse cantinho tem outro tronco ali na referência, mas eu não vou colocar ele, senão vai ficar muito cheio o quadro, né? Porque é um quadro bem pequenininho. Agora aqui eu quero que você note isso aqui, ó. Você percebe que aqui ficou meio reto, né? Ficou mais ou menos reto, as folhas pararam tudo no mesmo nível ali, ó. Então eu preciso bagunçar isso aqui pra baixo. E como essa parte de baixo da árvore, eu posso colocar mais da cor escura. Essa daqui também. O que você tem que tomar cuidado aqui é não fazer isso, ó. Coloca a folha aqui, ó. Porque daí fica só no meio dos troncos, tá vendo? Fica certinho, como se tivesse um contorno azul aqui em volta, ó. E assim fica feio. Tem que colocar a folhinha, ó, praticamente encostando no tronco. Algumas áreas pode passar por cima, como se ela tivesse crescido por cima do tronco mesmo, né?
colocar um pouquinho de luz, como se ela estivesse recebendo luz lá do outro lado, né? Como se ela estivesse caindo pro outro lado da árvore e pegando o sol. Agora aqui a gente vai dar uma olhada geral e eu vou usar uma cor bem mais clarinha, que eu preparei aqui agora com mais branco, ó. Bastante branco e um pouquinho desse verde mais claro, pra gente destacar a luz em algumas áreas. Para fazer isso, pode até esperar a árvore secar, se você preferir. Se achar que tá misturando muita cor, não tá dando certo, deixa ela secar e depois você volta reforçando esses pontos claros. Aqui onde eu usei aquele pincel leque, tá com mais tinta, então ele tá misturando mais com essa cor clara. Por isso que eu acho bem mais difícil controlar aquele pincel leque. Eu tô usando um pincel redondo para fazer isso, mas você pode usar um pincel chato também. Pode continuar usando aquele que a gente estava usando para preencher o fundo. Então aqui está a copa da nossa árvore pronta. E olha a diferença de onde eu fiz com o pincel leque e onde eu fiz com o pincel chato. Consegue ver a diferença? Que esse aqui é muito mais contido, né, em pontinhos, e esse daqui é mais bagunçado, ó. Então, na hora de pintar a sua árvore, testa os dois, vê qual que você prefere, vê se você consegue controlar melhor o pincel leque, vê se prefere o pincel chato. Acho que vale a pena testar os dois. Olha essa parte de baixo, dá pra ver bem a diferença, ó. Aqui ele fica um pouquinho mais arrepiado, né? Aqui ele fica mais certinho, mais contido. Então por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai pintar o gramado e terminar a raiz da árvore. E você pode deixar nos comentários se você tiver alguma sugestão para a próxima paisagem, se você quer aprender como pinta, por exemplo, nuvens, montanhas. Pode deixar nos comentários pedindo o vídeo. Eu vou fazer com muito prazer. Até a próxima. Tchau!